just to the man, but to the... Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Quero deixar aqui o meu agradecimento a todos os inscritos, aos mais novos que estão chegando aqui no canal e também aos mais antigos, porque se não fosse por vocês, pessoal, nós não conseguiríamos estar dando continuidade no nosso trabalho. Um beijo grande para cada um de vocês. Bom, a história de hoje é a respeito do exorcismo de Maurice Thériault. Coisas assustadoras ocorreram nesse ritual de exorcismo e fitas de vídeo mostram transformações no rosto desse homem no exato momento em que o bispo exorcista fazia esse atendimento. Rachaduras apareceram na testa dele, elevações no corpo e também nódulos que percorriam o corpo desse homem foram gravados em fitas de vídeo, e esse é um dos poucos casos em que isso aconteceu, porque a maioria dos casos de exorcismo, as gravações são feitas somente em fita cassete e também por fotografia, mas nesse caso não, existem imagens, tá? Que eu vou deixar aqui também alguns trechos para vocês. Ed e Lorraine Warren também participaram desse caso, participaram inclusive do terceiro exorcismo e último, né, que foi feito com o Maurice. Eu particularmente fiquei muito impressionada com tudo que eu vi, e eu não entendo por que esse caso não foi mais abordado, né, em outros canais, porque assim, gente, é um caso muito estranho e acredito que vocês vão dar razão para mim também nesse sentido. Bora logo pro vídeo conhecer essa história? Então bora lá, Vlad, é contigo, solta a vinheta. Não há muitas informações concretas a respeito da vida de Maurice. Alguns pontos confusos a respeito da sua formação familiar em todas as idades, mas eu vou deixar aqui para vocês o que eu consegui de mais concreto, porque há muitos pormenores que divergem em várias fontes que eu pesquisei, fontes aqui do Brasil, de outros países também, para tentar pegar o máximo de informação possível. Porém, tem alguns locais onde algumas datas não batem, alguns nomes também não. Mas eu vou deixar aqui para vocês tudo que eu consegui de informação que é verídica. E se vocês souberem de alguma coisa a mais, por favor, deixa aqui para mim nos comentários. Maurice Thériault também era conhecido pelo apelido de French, isso por causa de um sotaque francês que ele tinha. Ele nasceu no dia 13 de julho de 1936 em Santa Ágata, nos Estados Unidos. Na verdade, ele nasceu no estado de Maine, mas também tem alguns pontos ali que falam que ele nasceu no Canadá. Ele era filho de Maxime Thériault e Emelda Polletier Thériault. Seus pais eram descendentes de franco-canadenses e Maurice era o mais velho de 15 irmãos. Segundo Maurice falou em várias ocasiões, o pai dele era uma pessoa perversa, uma pessoa malévola, cruel. Foi assim que ele colocou o sentimento que ele tinha pelo pai. Disse que desde pequeno sofreu vários tipos de abuso na mão desse homem, tanto físico quanto psicológico também. A mãe dele não concordava com os abusos que o pai cometia. Na verdade, ele era um homem perverso com todos os filhos, mas principalmente com Maurice. Só que ela também tinha medo, acabava pagando pato, muitas vezes que acabava se metendo. Era uma pessoa muito submissa ao marido, mas que sofreu bastante por ver o filho passando por certas situações. Maurice, ele trabalhava muito na fazenda da família. Na verdade, ele trabalhava de uma forma muito exaustiva, além das forças que uma criança poderia ter. Ele, com menos de 10 anos de idade, já carregava bastante peso. E quando chegou então na fase dele ir para a escola, cursar o 4º ano do ensino fundamental, o pai dele então acabou tirando ele da escola, tirou ele, né, desse direito que ele tinha de estudar, para colocar ele somente em serviços pesados na fazenda da família. O Maurice, ele pediu muito por ajuda a todos que ele podia recorrer, fisicamente e também espiritualmente. Para alguns pesquisadores paranormais, em alguns momentos de desespero, ele pedia para Deus que Deus pudesse dar forças, pudesse acabar com aquele sofrimento que ele passava naquela casa. Mas alguns pesquisadores também acreditam que ele tenha pedido ajuda não somente para Deus,
mas também para o diabo, mesmo que de forma involuntária. O desespero dele era tão grande por tudo que ele passou que ele pedia ajuda para todo tipo de força, e foi aí que talvez ele acabou despertando o mal que perseguiu ele até o último dia da sua vida. Quando ele ainda era muito pequeno, ele acabou tendo uma discussão muito grave com o pai por causa dos abusos que ele estava cometendo. Ele já não aguentava mais carregar tanto peso quanto ele carregava. Ele não era um menino muito forte fisicamente até esse período. Depois as coisas vão mudar e vocês vão entender por que essa história realmente é muito estranha. Algumas testemunhas da época que moravam ali próximo da fazenda falaram que ele teve, mesmo muito jovem, uma briga muito feia com o pai dele, aonde o pai dele bateu bastante. Ele disse que não iria mais trabalhar daquela forma, que ele preferia trabalhar para o diabo do que trabalhar para o seu próprio pai. A partir desse momento, Maurice ele começou a notar algumas mudanças muito bruscas, principalmente na parte física. E isso foi notado também com muito espanto pelo pai, pelos outros irmãos e a mãe, é claro, mas também por outras pessoas que trabalhavam na fazenda, porque praticamente do dia para a noite, o Maurice ele acabou conseguindo carregar uma quantidade de peso muito maior do que aquela que ele já estava acostumado a carregar, e isso soou muito estranho. Ele conseguia mexer objetos muito pesados que nem mesmo um adulto conseguiria mexer, objetos com mais de 150 quilos. Aquilo ali foi uma coisa muito estranha, porque foi praticamente do dia para a noite, depois que ele teve essa briga com o pai dele. O Maurice também começou a ter conhecimentos de algumas coisas que ele nunca havia estudado. Ele sabia de situações da história do mundo que ninguém havia contado para ele, e ele começou a falar em uma língua estranha que mais tarde foi identificado por algumas pessoas bem religiosas, que na verdade não era uma língua desconhecida, era uma língua considerada morta, o latim. Além dele falar latim praticamente fluentemente da noite para o dia, ele também sabia o significado de cada uma daquelas palavras. Nem ele entendia o que estava acontecendo com ele. Já em uma fase entre a adolescência e a fase adulta, ele teve uma cena vista, na verdade algo, uma cena que ele viu e que mudou ainda mais o conceito que ele tinha do pai dele, e o abuso físico, realmente psicológico também. Na minha opinião, chegou ao extremo. Segundo Lorraine Warren, o que esse menino passou nas mãos do pai simplesmente foi uma bestialidade. Foi essa, o nome da cena que ela descreveu ao saber do que o pai fez com o filho. Em um determinado dia, o Maurice estava trabalhando na fazenda, notou a ausência do pai, sabia que ele tinha ido em direção aos estábulos, então ele foi atrás do pai, e quando ele chegou lá, ele viu uma cena que ele nunca esqueceu. O Maxime estava então tendo relações sexuais com algum animal que estava naquele estábulo. O Maurice não colocou muitos detalhes a respeito disso, ele falou que ficou muito assustado, e no momento então que ele foi recuar, ele acabou derrubando ali um objeto que estava próximo dele, fez um barulho. O Maxime então percebeu que ele estava espiando, e além daquilo tudo que o menino já tinha presenciado e passado nas mãos dele, o Maxime então pegou ele e obrigou também o Maurice a fazer a mesma coisa que ele estava fazendo, ou seja, obrigou o filho a manter relações com os animais que estavam no estábulo. Então, assim, gente, a triste e cruel infância do Maurice, e também as tendências que o pai dele tinha, tendências muito perturbadoras, acabaram então gerando algumas mudanças mais bruscas também no comportamento. O Maurice começou a ficar muito agressivo, e algumas pessoas que moravam perto da fazenda acreditavam que ele já estava adquirindo algum tipo de transtorno mental por causa dos abusos que todo mundo sabia que o pai praticava. Talvez não sabia que ia a esse extremo, mas sabiam de tudo que aquela família passava na mão daquele homem. Só que nenhuma doença mental foi encontrada nele, nem nessa época e nem mais tarde. Ao completar 21 anos, o Maurice então abandona a fazenda, deixou a sua mãe, que ele tanto amava, para trás, porque ele gostava muito da mãe dele e também dos irmãos, mas ele não aguentava mais aquela vida. Ele acabou então indo embora. Com o passar do tempo, então, ele foi para uma fazenda de outros parentes em Connecticut, e lá ele era muito bem visto pelas pessoas. Ele era considerado um homem extremamente gentil, e tinha algumas pessoas que falavam que ele era o homem mais gentil que eles já haviam conhecido. A felicidade de Maurice, porém, durou pouco, porque
Algum tempo depois que ele estava nessa fazenda, coisas estranhas começaram a acontecer e o Maurice também começou a sofrer de alguns lapsos de memória. E ele foi associado, então, né, ao culpado de possíveis coisas que estavam acontecendo ali. E as famílias que moravam ali próximas falaram que isso realmente aconteceu. Incêndios praticamente espontâneos aconteciam em algumas lavouras, mas ainda assim muitos diziam que o Maurice poderia estar fazendo isso. Só que as coisas começaram a fugir um pouco do controle, porque em algumas situações as pessoas falavam que tinham conversado com o Maurice em determinado local e outras pessoas falaram que era impossível porque ele estava com elas em outro local longe daquele primeiro. Então as pessoas começaram a achar que o Maurice ou tinha um irmão gêmeo muito idêntico a ele, ou ele estava conseguindo ficar em 2 lugares ao mesmo tempo, e isso foi colocado por várias pessoas da cidade que já começaram a ter um pouco de medo do Maurice, acreditando então que ele sim tinha algum tipo de poder oculto. A polícia acabou fazendo algumas perguntas ao Maurice e uma investigação começou a ser feita sobre a vida dele. E foi aí que coisas obscuras também aconteceram e que talvez ninguém ali sabia, eu acho que ninguém sabia. O Maurice, ele teve muitos problemas antes de chegar nessa fazenda, praticamente ele foi andando aí pelo mundo até chegar lá. E no ano de 1976, ele então, mais tarde, teria confessado que sim, que ele fez isso mesmo. Ele teria cometido crime de abuso infantil. Ele não foi preso na época, não sei como, né, mas ele acabou pagando, então, em liberdade essa pena por 5 anos. Ficou monitorado, mas acabou ficando em liberdade. Ele disse que foi algo que ele não entende como ele conseguiu fazer, que ele se arrependia muito, que era um peso que ele carregava na vida dele, mas que sim, isso realmente tinha acontecido. Depois disso, pessoal, passou então um período de tempo que eu não consegui saber exatamente quando ele se tornou proprietário então de uma outra fazenda, mas na verdade eu acho que era um sítio bem pequeno que ele tinha na região de Massachusetts, que era bem próximo ali de Connecticut. Coisas estranhas também começaram a acontecer nesse local. As pessoas então que moravam nessa região acreditavam que o Maurice na verdade estava sendo vítima de uma possessão demoníaca. No entanto, houve outras ocorrências ainda mais perturbadoras, testemunhadas também pela polícia, pelo clero e por Ed e Lorraine Warren, que desafiam até hoje a explicação lógica. Mudanças bruscas de comportamento estavam ocorrendo com o Maurice. Em momentos em que ele ficava em uma espécie de transe, nesses momentos ele acabava adquirindo uma força ainda maior. Além disso tudo, o Maurice começou também a sangrar pelos olhos e pela boca, e isso foi documentado por múltiplas pessoas, inclusive por policiais que eram totalmente céticos, não acreditavam muito nessas coisas, mas eles disseram que viram esse tipo de situação acontecer e ali eles sabiam que a polícia não poderia ajudar Maurice. A causa do sangramento nunca pôde ser determinada e não havia evidência de feridas abertas ou de cicatrizes por ferimentos causados. Para completar ainda também a situação, desenhos de cruzes, geralmente invertidas, começaram a aparecer de forma espontânea no pescoço e nas costas de Maurice. Aquela situação que eu falei para vocês que o Maurice estava sendo visto em 2 locais ao mesmo tempo começou a se espalhar e teve alguns policiais que confirmaram essa história e não souberam dizer o que aquilo ali poderia representar. Na verdade, as pessoas que conheciam um pouco mais sobre o assunto falaram que o Maurice estava então fazendo algo que é conhecido como doppelganger, ou seja, ele conseguiria sim estar em 2 locais, porém isso exigia uma força oculta. Na verdade, isso é atribuído a uma espécie de criatura, um espírito muito malévolo que é associado à má sorte em muitas culturas
e que sim, essa criatura então conseguiria se apoderar dessa pessoa, adquirir a forma física dela sem estar necessariamente possuindo ela naquele momento, conseguiria então se materializar na forma física dele e andar por aí, inclusive se comunicando com as pessoas, e foi esse fenômeno então que foi atribuído ao fato dele estar em dois locais ao mesmo tempo. Doppelgänger, na verdade, é uma palavra de origem alemã. Doppel significa sósia e Ganger significa aquele que vaga, ou seja, um sósia que vaga. Detalhe, nas lendas nórdicas e germânicas, ver o próprio Doppelgänger era um presságio de morte. Um exemplo disso foi quando Isaac Walton afirmou que o poeta metafísico inglês chamado John Donne, ele disse que o John Donne viu o Doppelgänger da esposa dele em Paris em 1617, na mesma noite em que a filhinha deles então nasceu natimorta. O Morris sabia que ele estava perdendo o controle em algumas situações, ele não lembrava de muita coisa que ele tinha feito, as pessoas falavam que ele estava com um olhar estranho, uma voz que não era dele, objetos começavam a levantar sozinhos quando ele estava tanto na casa dele quanto em qualquer outro local. Ele já não estava sendo muito bem visto pela sociedade, as pessoas estavam com medo. Era uma família muito reservada, ele não aceitava muito também falar sobre a vida dele, mas as pessoas que trabalhavam com ele, pessoas da família dele, então já estavam com muito medo, não sabiam mais o que fazer. Ele ficou muito assustado, né? Ele tinha medo, segundo ele, de acabar machucando mais alguém, como ele já tinha feito em 1976 ao abusar de uma criança. Ele falou então que foi até a delegacia, pediu ajuda para os policiais para ver o que eles poderiam fazer, e os policiais simplesmente falaram que era para ele ir para casa, que eles não poderiam ajudá-lo, que de repente ele poderia procurar um padre, algum tipo de ajuda, mas que ele não era um criminoso, eles não viam ele dessa forma e era para ele se acalmar, e ele acabou então indo embora. Após sair da delegacia, o Maurice foi encontrado desmaiado na sala da casa dele. Ele estava coberto de sangue, com cruzes invertidas desenhadas nos olhos. Ninguém mais sabia o que fazer, as coisas estavam piorando. Então, a partir disso tudo, gente, em 1985, a família de Morris, junto com alguns policiais, procuraram Ed e Lorraine Warren. A polícia começou a prestar mais atenção em Morris depois disso tudo, e um policial chamado Roger Corley, ele acompanhou a primeira conversa que o Ed e a Lorraine tiveram com Morris. Ele disse que realmente ele não acreditava em nada daquilo, mas quando ele participou dessa conversa, que ele tinha visto o estado que o Morris estava na casa dele, que os movimentos dos objetos eram genuínos, ele tinha visto esse tipo de coisa acontecer, manchas de sangue que apareciam, brotavam do rosto dele, começaram a aparecer e sumiam também rapidamente. Então ali ele começou a mudar a visão dele sobre o sobrenatural. No dia 5 de junho de 1982, o Morris recebe uma notícia que vai piorar ainda mais a sua vida. A sua mãe, que ele tanto amava, foi morta pelo próprio pai. O Maxime, então, num momento de loucura, pegou um rifle que ele tinha em casa, atirou na cabeça da esposa e depois acabou também tirando a sua vida com a mesma arma. Tudo isso agravou ainda mais a situação do Morris, e todos esses fenômenos começaram a ganhar ainda mais força. Segundo o casal Warren e também a sua equipe, o Morris ele havia pedido ajuda às forças sobrenaturais para superar traumas do passado, e isso acabou sendo ainda mais agravante, porque quando ele era jovem ele já havia pedido ajuda para todos os seres espirituais que ele conhecia, e agora numa fase adulta ele estava cometendo a mesma coisa, e os Warrens falaram que aquilo ali foi um grande erro, que então espíritos malignos acabaram atendendo o pedido dele, mas que de forma alguma iriam ajudá-lo, somente piorar ainda mais a sua vida, e foi isso que aconteceu. A investigação do Ed e da Lorraine é descrita no livro, traduzido em português como A Colheita de Satanás. Os Warrens acreditavam que Maurice estava realmente sob possessão demoníaca, e eles conseguiram um exorcismo católico para ser realizado na própria fazenda dele. Então, assim, gente, o Ed e a Lorraine, eles acabavam, de certa forma, prestando serviços à Igreja Católica, e isso era, sim, autorizado. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, comentando algo sobre eles, como se eles fossem charlatães.
Claro, a gente não sabe, né, de tudo que aconteceu, quem eram realmente, mas eram sim pessoas bem conceituadas. Em muitos casos eles não conseguiram resolver, nem mesmo os padres exorcistas conseguiam resolver. Então é algo muito complicado, porque isso também depende muito da pessoa que está sendo tratada, não somente do exorcista, porque a parte deles eles estão fazendo, mas muitas vezes, né, por uma força interior muito negativa, essa pessoa também, de certa forma, mesmo que involuntariamente, acaba não se ajudando. Mas o Ed e a Lorraine, eles não simplesmente determinavam que aquilo ali era um caso de possessão. Eles tinham que ter todo um formulário preenchido para encaminhar para a Igreja Católica. Então não era uma coisa tão simples assim. Tanto é que nessa conversa com o Maurice, ele aceitou passar um tempo no hospital psiquiátrico. Ele ficou 30 dias, tá, sendo analisado pelos médicos, com eletrodos também para saber se ele tinha algum problema mental, porém nada foi identificado. Os médicos falaram que ele fisicamente não tinha nada, porém havia algo muito bizarro envolvendo a vida daquele homem. A Lorraine também falou, e isso foi confirmado pelo Roger Coyle e por outras pessoas também, que em uma das entrevistas que ela acabou fazendo com o Maurice antes do primeiro exorcismo, porque ele acabou passando por 3 exorcismos, tá? Então, antes de passar pelo primeiro, ele, em determinado momento, começou a entrar em uma espécie de transe, ele se enrijecia todo, ele não falava muito, mas as expressões faciais dele começavam a mudar, ele ficava uma pessoa praticamente irreconhecível, ele chegou algumas vezes até a transfigurar, não ficando parecido com quem ele realmente era, e isso dá pra ver nas filmagens do exorcismo. Ele ficou muito diferente, os olhos também ficaram com uma tonalidade diferente, o rosto dele em alguns momentos ficou mais escurecido também. Mas a Lorraine falou que, além disso tudo, que já era muito grave, ela começou a perceber que algumas letras muito finas estavam aparecendo na camisa do Maurice. E ela então pediu para que ninguém se mexesse, ela ficou observando ela e o Ed, e esse policial também, e era uma espécie de carta que estava sendo escrita nas costas do Maurice, como se alguém tivesse com uma caneta muito fina, muito afiada, fazendo algumas letras que não conseguiram ser entendidas. Só que por que ela conseguiu ver isso? Porque começou a brotar sangue pela camisa dele. Essas letras pararam de ser escritas, eles levantaram a camisa do Maurice e eles perceberam que sim, que haviam alguns rabiscos, digamos assim, na pele dele, só que o sangue não estava mais ali, ficou somente na camiseta, e assim como essas letras surgiram, elas acabaram desaparecendo também. I am what I am. Possess no one to him. Right there. Hold and hold. Tell me your name, in the name of the Lord Jesus Christ. How many are you? Only one. A história de Maurice apresentou alguns sinais que a igreja considera válidos para diagnosticar possessões demoníacas. São algumas delas: força física sobre-humana, conhecimento oculto de pessoas e eventos, falar em outra língua. Ele falava latim, principalmente durante o exorcismo, ele falou muito em latim de forma correta, segundo o bispo. Fenômenos físicos inexplicáveis, como o sangramento dos olhos e da boca. Doppelgangers, testemunhados por vários vizinhos, e também, assim, gente, levitações, né? As coisas começavam a levitar muitas vezes em que ele estava nesses momentos de transe. E o Roger Coyle, que é esse policial que participou de tudo isso, falou que ficou petrificado quando ele viu que o Maurice conseguiu levantar uma estátua, tá? Uma estátua de concreto maciço, que eu acho que até ele roubou do cemitério, acabou pegando lá, alguém colocou, ele acabou pegando essa estátua, levando para casa, e ele conseguiu levantar, né, esse concreto que pesava 205 quilos somente com as pontas dos dedos. Então ali o Roger disse que teve certeza que ele não estava vendo algo natural, que algo sobrenatural estava ali e que realmente tudo aquilo que ele acreditou não existia. Algo a mais estava realmente possuindo Maurice Theraud. O terceiro e último, né, exorcismo feito para tentar ajudar o Maurice, o Ed e a Lorraine então participaram também. Mas ali como
testemunhas oculares do que propriamente trabalhando em cima disso, né? O exorcismo, o terceiro e último exorcismo de Maurice Theriault aconteceu ali em 1986. Quem realizou foi o bispo Robert Fidelis McKenna. Esse bispo também realizou outros exorcismos bem famosos, principalmente da família Small. Porém, algumas pessoas que fizeram exorcismo com esse bispo, não quer dizer que ele tenha feito algo errado, mas algum tempo depois eles apresentaram uma grande melhora e algum tempo depois, infelizmente, acabaram tirando a própria vida, e isso não foi diferente com Maurice. O exorcismo foi feito, algumas rachaduras começaram a aparecer na testa dele, começam a levantar também algumas manchas na pele dele como se fossem cicatrizes de queimadura, nódulos começam a percorrer pelo corpo dele, ele começa a sangrar pela boca também e pelos olhos. Então assim, gente, é uma coisa muito estranha de se ver. Ele muda totalmente a expressão dele, os olhos dele ficam diferentes, a pele do rosto em alguns momentos ficam mais escurecidas, e isso se dá então a uma possível transfiguração que ele teve, mostrando ali um pouco da face do verdadeiro espírito que estava atormentando. O bispo fez esse exorcismo, ele teve uma melhora por 7 anos, mas infelizmente em 1992 as coisas pioraram muito para ele. Um detalhe também, no momento desse exorcismo, o bispo fez uma espécie de teste também. Ele fez algumas perguntas em latim para o Maurice e ele conseguiu responder todas elas de forma correta. I am what I am. Right here. That's it. Push that Norman to him. Right there. Hold him both. Tell me your name, in the name of the Lord Jesus Christ. I am what I am. How many are you? Em 1992, como eu falei, as coisas começaram a piorar. Um padre católico chamado Homer, né, da igreja de St. Paul em Warren, ele disse a seguinte frase: a igreja acreditava que o diabo já havia dominado a situação. Ele entrou em contato também, ele foi uma das pessoas que fez o primeiro contato com o Ed e a Lorraine Warren, explicando a situação dessa família. E depois, em 1992, ele também disse que acreditava que talvez a situação já estivesse muito dominada, muito avançada, e talvez não fosse mais possível, né, fazer alguma coisa. E parece que o Ed e a Lorraine também, em 1992, por algum motivo que eu não consegui entender bem, não conseguiram mais ir até essa propriedade para tentar fazer alguma coisa pelo Maurice. O Maurice, ele foi casado, pessoal, 3 vezes, tá? Só que não tem muitas informações concretas a respeito desses casamentos, mas eu vou colocar aqui para vocês algumas situações que possivelmente aconteceram. O primeiro casamento dele foi com uma moça chamada Patrícia Ana, mas durou pouco tempo devido às crises, né, que o Maurício já estava sofrendo. A gota d'água foi quando, em um momento de transe, o Maurício ficou totalmente enrijecido em cima da cama, começou a mudar as feições do rosto dele, ela ficou muito assustada, e quando ela olhou para trás, tinha um crucifixo na parede do quarto dele. Esse crucifixo começou a sangrar e ela não ficou mais com ele, acabou se separando, foi embora e nunca mais apareceu. Algum tempo depois, o Maurice também conheceu uma outra mulher chamada Tina. Dessa vez aconteceu uma coisa muito estranha. Eles estavam passando de carro por algum local e o Maurice teve um momento de transe. No momento em que ele estava dirigindo, a Tina falou que tentou assumir o volante do carro, mas não conseguiu, porque ela disse que o carro estava sendo coordenado como se algum motorista invisível estivesse ali, as marchas estavam sendo passadas, o carro estava acelerando e não era o marido dela quem estava fazendo isso. Ela ficou desesperada, começou a chamar pelo Maurice, começou a rezar, até que ele acordou desse trânsito, conseguiu tomar então as rédeas da situação, estacionou o carro e acabou, graças a Deus, não matando ninguém naquele acidente, porque ele acabou batendo o carro, mas não sofreu maiores danos. Só que a partir dali a Tina realmente disse que ia embora. Não ficou muito claro quantos filhos ele teve, mas algumas informações relatam que ele teve 7 filhos entre o primeiro e o segundo casamento, e com a última, até então, pelo que eu entendi, ele não teve nenhum. Mas isso não é uma informação concreta, pessoal. Se alguém souber, por favor, deixa aqui pra mim nos comentários. Em 1982, o Maurice então se casou com a sua última esposa, né, terceira e última, uma mulher chamada Nancy. Ela também já tinha tido filhos de outros casamentos anteriores e, pelo que os fatos, né, relatos contam, eles não tiveram filhos juntos. Mas relembrando, né, se tiver alguma informação, passa aqui pra mim.
Segundo o sargento da Polícia Estadual, um homem chamado Leonard Von Flatter, Nancy não estava em casa na noite em que todos os acontecimentos fatídicos, que eu já vou contar para vocês, aconteceram. Mas antes de falar, eu peço que vocês deixem o like aqui no vídeo, se estiverem gostando, é claro. Deixem também, pessoal, o seu comentário, que isso nos ajuda muito. Compartilha, pelo menos com um amigo de vocês, porque isso ajuda muito, muito o trabalho da gente e vai fazer com que nós possamos passar mais tempo juntos aqui durante a semana. No dia 3 de novembro de 1992, em um ataque inexplicável de fúria, o Maurice atacou e atirou em Nancy. Na verdade, o casamento deles já não estava muito bem, eles já estavam em processo de separação e o Maurice já estava morando, inclusive, em outro local. Na verdade, pelo que eu entendi, eles estavam dando um tempo da relação por causa de tudo isso que estava acontecendo e a Nancy não sabia mais como lidar. Só que nessa noite ela tinha saído, parece que ela foi jogar bingo na casa de algumas pessoas. O Maurice entrou então na casa dela porque ele ainda tinha essas chaves, na verdade a casa era dele ainda também, só que ele estava passando um tempo fora. Segundo o sargento, o Maurice ele entrou dentro de casa, cortou as linhas telefônicas e ficou no escuro aguardando a esposa com uma espingarda de calibre 12. Quando ela chegou, então, ele surpreendeu ela falou que ele estava totalmente transtornado, estava com uma expressão muito assustadora, ela correu, não deu tempo, ele atirou no braço dela, ela caiu no chão, ele trouxe ela puxada para dentro de casa e, segundo a Nancy falou ali, ela viu que algo realmente estava possuindo o esposo, porque ela disse que ele começou a lutar com alguma coisa que estava dentro dele. Ela disse que ele se batia muito, ele se agrediu, ele ia para um lado e para o outro, e depois de algum tempo ela falou que ele olhou nos olhos dela, pegou essa espingarda e deu um tiro na cabeça dele, acabando com a vida dele naquele exato momento. A Nancy falou que quando ela escutou aquele tiro, ela disse a palavra amém, porque ela sabia que um sofrimento muito grande estava sendo encerrado, tanto para ela quanto para ele. Mas ela falou que ele conseguiu ainda, em um momento de lucidez, olhar nos olhos dela, não falou nada, mas tirou a vida dele. Ou seja, ele tirou a vida dele para que ele não fizesse mal para a esposa. And dragged her back inside, made her sit down and set about putting her through her final torture. He made her watch him take his own life. He says, "You're going to remember this." And he sits down on the other sofa in front of me, which was about, I'd say about 5 feet away, trying to put the gun in his mouth, and he's going this way with the gun. It's like he's fighting with somebody. Finally, he got the gun in his mouth, he pulled the trigger. His head goes back, his head goes up, his body goes back. And the only thing that I could say when he did it was amen. That's the only thing I said, amen. That's the only word that would come out of my mouth. And the only other word that I said when he was pounding on me is I said, oh God, and he kept pounding me in the head, and I can remember him saying, yes, oh God. And those are the only words I said after I had the scuffle with him after he hit me. I was, oh God, and then when he shot himself, I said, amen. I ran up the road, and I'm screaming and yelling for help. I get up to the house on the right, and I go to the house, and I'm screaming and yelling, help me, help me, help me. When I looked up, I saw my landlord, which lived in the house further up from me. He was there and said, Nancy, keep talking, Nancy, keep talking. And I started talking about the grandchildren. I was saying my prayers. The small Therio house on the Quando isso tudo aconteceu, o Maurice estava com apenas 56 anos de idade. Muita gente suspeitou e ainda acredita que o Maurice tenha tido sim uma grave psicose e por isso adquiriu estranhos comportamentos e que ele também gostava muito do ocultismo, ficando impressionado com o que ele lia a respeito. Porém, os médicos falaram que ele não tinha nada, pelo menos nenhum problema mental grave foi detectado e eles não sabiam explicar por que aquele tipo de fenômeno no corpo dele acontecia. Nunca foi descoberto por que isso acontecia. O Ed e a Lorraine, eles afirmaram que tudo o que aconteceu com Maurice Theraud não era falso. E Ed Warren disse a seguinte frase em uma entrevista: se era uma doença mental uma farsa, por que as mesas se ergueram do chão? Nós o colocamos em um hospital por 6 semanas e os médicos não conseguiram explicar nada. Uma irmã de Maurice chamada Dana DeVoe, ela morava em Springfield nessa época, só que ela não acreditava no irmão, mas muitas pessoas também achavam que ela não gostava dele. Ela disse que ele era um ator, que
que tudo aquilo era um fingimento e que na verdade o latim eram palavras ao contrário, mas o bispo rebateu essas informações falando que não, que ele sabia falar perfeitamente latim, que ele tinha sido entrevistado nesse exorcismo, que ele tinha falado coisas com muita coerência, de uma pronúncia impecável e com significados corretos também. O Maurice ele está enterrado no cemitério Notre Dame, em Massachusetts, nos Estados Unidos. E na lápide dele, pessoal, consta que um filho dele, chamado Philip, também está enterrado ali. Na verdade, o Philip teria morrido pela lápide, né, no ano de 1992, aos 28 anos de idade. Então, o Philip morreu no mesmo ano em que o Maurice, porém, eu não consegui encontrar nenhuma informação sobre esse filho. Mas, a princípio, pelo menos um filho, né, ele teve de certeza e está enterrado lá e acabou falecendo no mesmo ano que o pai. Só que eu até achei estranho, porque não tem nada falando sobre ele, pelo menos eu não encontrei. Mas eu peço, por favor, que eu fiquei muito curiosa também para saber. Se alguém souber algum detalhe sobre o Philip, deixa aqui para mim nos comentários. A história de Maurice Terral também é mostrado no filme A Freira e no início do filme Invocação do Mal, mas eu não entendo como a história dele não ganhou um filme próprio, porque assim, gente, como eu falei pra vocês, são coisas muito estranhas que aconteceram com esse homem. Sangramentos, ferimentos, nódulos que percorriam no corpo, isso foi gravado, não foi montagem, foi uma gravação verídica, foi analisada, não tem montagem nenhuma ali. A Lorraine Warren falou que foi um caso muito específico que eles investigaram, mas que infelizmente eles não conseguiram ajudar o Maurice. Então assim, gente, essa foi a nossa história de hoje. Eu quero que vocês coloquem para mim a sua opinião a respeito desse caso. Eu realmente fiquei bastante surpresa com o que eu vi. E eu peço que vocês, então, deixem aqui para mim também sugestões para outros vídeos que, na medida do possível, a gente vai fazendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau.